Gente, eu quero falar algo muito sério, com relação ao que está acontecendo no nosso país. Algo assim muito sério, muito sério. Nós, como cristãos, segundo a Bíblia, nós devemos obedecer autoridades ou respeitar autoridades. Só que a nossa Constituição, chamada de pirâmide de Kelsen, que é isso aqui, ó, ela tem regras. Ela foi feita pelo povo em 1988. Ela é chamada de Constituição Cidadã. Portanto, se alguma autoridade chega para você e te chama de indivíduo, ele já está cometendo crime. Porque a Constituição te chama de cidadão. Indivíduo, na história romana, greco-romana, ela disse que quando a mulher engravidava, ela, como não sabia-se o sexo, não havia ultrassonografia, então eles diziam, você está gerando um indivíduo, uma criança, criando dentro de você um indivíduo. Que a palavra filho vem de filhote, de qualquer um. Qualquer animal, eles chamavam de filhote. E aí surge filho. Mas o indivíduo era alguém desconhecido, era alguém que não tinha cidadania. A Constituição, ela coloca tudo no seu devido lugar. Nós somos cidadãos. Legal, Joel Silva. Seja bem-vindo. Alberto Costa. Vocês têm liberdade de falar, gente. Essa é a minha posição. Então, quando eu postei o vídeo de um policial, eram 2 policiais militares, haviam 3 homens, um já estava deitado na pedra, se não me engano, morto porque aquele vídeo enviaram no meu Face e eu compartilhei. Um já estava deitado morto, não sei, o outro em pé, um outro rendido lá na frente com a mão na cabeça, e um outro rapaz, eles estavam dando batida no rapaz e jogaram o rapaz dentro d'água. Já haviam revistado ele, viram que ele não tinha arma e não tinham nada, e jogaram o camarada dentro d'água. Então, essas pessoas, 2 homens, 2 policiais armados contra 4 jovens desarmados, eles deveriam seguir a lei. A Kate está aqui, ó. Kate veio aqui já me cheirar. Vem cá, Kate. Vem. É minha
mascote aqui. Então, ela costuma fazer as bagunças, pegar os papéis, levar para fora. Mas então, o seguinte, gente. Mas aí, logo em seguida, eu postei outro vídeo mostrando um professor da escola militar ensinando o comportamento deles. Como eles devem se comportar. A lei diz que a polícia ela tem função de prender em flagrante delito ou com uma ordem judicial. Então, o respeito à lei é dentro da competência dele. Ah, mas está tendo uma manifestação no Brasil. É permitido por lei. A lei só diz o seguinte, que se você for fazer uma marcha para Jesus, se você for fazer uma caminhada dos professores, se você for fazer a caminhada dos feirantes, se você for fazer a caminhada dos motoristas, se você for fazer uma greve, você tem que assinar, você tem que avisar com 72 horas de antecedência para que as autoridades estejam presentes. Se houver algum excesso, eles estão cientes dos fatos. Inclusive a própria polícia já fez greve aqui no estado, que nós chamamos de aquartelamento. As mulheres entravam, começou em Ferrosa. Era a 3ª companhia na época, hoje é a 14ª companhia. As mulheres botavam um paninho na frente do batalhão, não deixavam os soldados sair, as viaturas, e isso foi se espalhando todo o Espírito Santo. E morreu dezenas e centenas de pessoas. Eles tiveram direito a fazer isso. Eles não tinham direito, mas fizeram. E o governador Paulo Artung foi lá e puniu. Disse que vocês não podiam fazer greve. Expulsou 700 PM, se eu não me engano. A corregedoria agiu com eles assim. Mas o governador Casagrande, eleito, votei nele, foi lá e deu anistia, porque nesse caso pode-se dar anistia ou pode-se dar anistia ou pode-se dar anistia, eu vou ler o que você escreveu. Pode-se dar anistia ou pode-se dar indulto ou graça. Porque aí eles voltam às funções, porque tem pessoa que trabalhava 20, 15, 10 anos e aí ia ficar desempregado. Muito bem. Eu sou adventista, irmã, mas gosto de ouvir toda a pregação ou explicação da Bíblia, de qualquer outra religião, mesmo pentecostal. Gostaria que o senhor fizesse uma pregação sobre Apocalipse. Muito obrigado. Tá, eu já fiz uma pregação, tá? Eu fiz a pregação sobre o 666. Tá aí nas redes sociais. E ainda nesse vídeo eu falei que há 3.000 interpretações de Apocalipse. Eu tenho aqui 100 apostilas de teologia. Tem aqui mais uns 400 livros, fora uns 600 que eu emprestei e não voltou. Porque quando todos os livros do David Yong-Shu, A Quarta Dimensão, Muito Mais Que Número, todos os livros que eu chorava tanto ao ler esses livros, que eu acabava emprestando. Tanto que eu tenho um livro de vocês aqui, ó.
Vou mostrar para você aqui, ó. Tem um livro de vocês aqui, ó. Esse livro é de vocês, ó. Olha. São 300 sermões. Aqui, ó. Estudo bíblicos. Eu tenho livros. Porque eu preciso comparar. Porque quando eu vou conversar com alguém, eu gosto, por exemplo, eu gosto de ouvir as pessoas. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é dentista e ele é espírita, kardecista. E um dia ele quis contar a história para mim do espírito Manuel. Apesar de eu ter vivido 10 anos na Umbanda, antes de ser evangélico, eu sou evangélico há 37 anos, eu conheci o outro lado, do baixo espiritismo. E ele queria conversar comigo, mostrar, ele era muito meu amigo e queria conversar comigo sobre a questão do kardecismo, de Allan Kardec. Isso no bairro Barcelona. Então eu fiquei uma manhã inteira ouvindo ele falar a história do médico lá de Brasília. Entendeu? Mas eu disse para ele, ó, agora amanhã eu vou vir aqui e vou explicar a forma que eu acredito. Então nós temos liberdade porque nós estamos num país laico. Temos liberdade para nos expressar dentro daquilo, dentro da hermenêutica, dentro da homilética, Joel Silva, porque existe homilética, hermenêutica jurídica, como interpretar a lei, hermenêutica bíblica e hermenêutica filosófica. Eu já estudei as três: filosofia da religião, filosofia da bíblica ou jurídica, e também estudei filosofia em rede, que eu fiz o curso de rede de computador. Então, se você entrar na área filosófica mesmo, você vai estudar Nietzsche, você vai estudar Kant, Platão e Sócrates e outros filósofos. E na área da psicanálise você vai estudar Freud, né? Freud. Não sei pronunciar. É um austríaco aí. Freud. Só o doutor João Primo, que deve estar por aí, que ele é psicanalista, ele sabe também. Né? Também é psicanalista. Poderia explicar. Então, gente, quando a gente vê autoridades pegando pessoas, jogando de cima de uma pedra, dentro de um rio, isso é preocupante, porque a função da polícia, ela é flagrante delito, e algemou e levou até a delegacia. Lá, quem vai decidir fazer a triagem é o delegado. Feito a triagem, ele vai para a custódia, vai para o presídio. Viana, Xuri, CDP, Casa de Passagem Provisória, e ele vai para algum lugar. É feita a custódia, o juiz vai decidir, vai ficar 5 dias na provisória ou vai ficar 30 dias na preventiva, né? Chamada de preventiva, prisão preventiva, porque ele pode
tanto oferecer risco a uma pessoa, ameaçou alguém, ou ele pode também ter sido ameaçado. Então, se o juiz soltar, ele pode sofrer como outra pessoa pode sofrer. Aí a lei entende que vai ter que ter uma prisão preventiva para que se estabeleça um processo, aí ele vai responder em liberdade. Aí vai ter primeira, segunda instância e transitado e julgado. É o que o povo também não entende. Quando a gente vê as pessoas criticando, né, eu gostaria até de um outro vídeo comentar mais isso, a Rosa Weber, a ministra lá do Supremo, ela deu voto a favor de não condenar em segunda instância. Por quê? Porque ela foi correta. Ela disse o quê? Gente, se vocês querem mudar a lei, muda a Constituição. Eu tenho que seguir o que está aqui, senão nós não vamos ter como levar a justiça. Se nós não seguirmos o que está na Constituição, não está no Código Penal, no Código Civil, vira uma republiqueta de banana. Vai virar aí república, tipo algumas repúblicas da África, onde um mata o outro. Negro mata o branco, branco mata negro, e todo um mata o outro e vai matando, se matando, até acabar tudo. E aí não há segurança jurídica. Agora, ela diz o seguinte: se beneficiar Lula, se beneficiar qualquer pessoa, 140, é problema da lei, porque vocês não seguiram a lei. Porque a lei estabelece o quê? Segunda instância, mas vai demorar. Não, não. A terceira instância, ou o Tribunal de Justiça, ou a turma recursal, ou o Supremo Tribunal Federal para julgar, ou chamar um desembargador para resolver a questão, isso aí pode demorar 30 dias, 60, 90, 100 dias, no máximo um ano. No próprio processo pode se estabelecer isso. Agora, se a pessoa ele não aceita, né, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, porque houve um erro lá atrás. Não é justo, gente, porque no primeiro segundo, não pode se julgar em segunda instância, porque pode-se haver uma prova contrária. Se condenar uma pessoa inocentemente. Olha, gente, eu estudei direito. Eu aprendi sobre vários crimes. Nós ficávamos estudando aulas inteiras sobre crime na área criminal. Crime de esbojamento, crime de morte polonesa, micro-ondas, a arte da legítima defesa. Então a gente via cenas, porque o professor de penal geralmente eu estudei com um tenente da Polícia Militar, mestrado em Direito, já tinha aí uns 50 anos, mas era policial desde os 19 anos. Tenente Félix.
Estudei com o professor Arruda, que é chefe da Polícia Civil agora, nesse governo Casagrande, um dos melhores que eu já vi, que conhece a lei sem precisar abrir o Código Penal. Foi advogado 25 anos e depois fez concurso para delegado e era delegado da Polícia Civil, doutor Arruda. Então, esses homens, eles respeitam a lei. E eles ensinam os alunos a respeitarem a lei. Que faculdade de direito é essa que não está ensinando aluno a respeitar a lei? E que policial é esse que lá no cantinho ele faz coisa errada? Ele pega um cara, em 2 policiais armados, pega 4 camaradas, bate em um, quebra o outro todo lá, pega o outro lá, encosta com a mão na nuca e joga o outro dentro da água. Mesmo dando batida, vendo que o cara não está armado. É justiceiro? Ele é um justiceiro? Então, gente, a lei, ela tem os seus artigos que tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Isso aqui, na época, foi chamado de Constituição Cidadã. Tá certo? É chamada de pirâmide de Kelsen. Então, é ela que controla tudo. Controla político, controla a polícia, controla tudo. Ela, depois da Bíblia, a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Só que aqui também, no preâmbulo, diz que nós estamos sob a proteção de Deus. No preâmbulo da Constituição. Agora, se a polícia começa a fazer um monte de coisa errada por aí, depois não vai reclamar. Porque lá em Minas Gerais agora, o corregedor mandou 10 policiais embora. Perderam o emprego. Porque fizeram coisa errada. O fato do cara... Imagine, o cara já está com a arma na cintura. Ele é o único que tem o monopólio, direito do Estado de usar a arma e de atirar. E se ele há um desvio de conduta, aí a coisa vai ficar feia. Mas no vídeo que eu postei aí, eu vou repostar, policial da academia, professor, diz, e eu fiz concurso de polícia civil. Primeira coisa que você aprende, você lê, tem que ler, é o Estatuto da Polícia Civil, que diz que um policial não pode fazer isso. Ele tem que seguir a lei. Pegou o delinquente, leva até o quartel, até o delegado, e o delegado faz a triagem e manda para o presídio. O juiz da custódia decide e depois se instaura um processo. Tá vendo, gente? Então, é preocupante o que está acontecendo. Agora, a ministra Rosa Weber, ela diz lá, deixa eu ler o que você escreveu aqui, Joel. Muitos policiais hoje agem com a raiva particular, desmantendo o profissionalismo policial. Deve prender o juiz, punir então esse indivíduo. Então o juiz tem... se o juiz, o corregedor da polícia, ele é uma espécie de juiz que trabalha dentro da polícia.
Se for feita uma denúncia na corregedoria, porque toda laudo, tudo que acontece tem que ter um BO, que é chamado uma representação criminal. É popularmente chamado de BO, boletim de ocorrência, mas na verdade você está fazendo uma representação criminal, uma queixa-crime. E toda ocorrência que uma viatura sai, depende se ela trabalha na terceira companhia, no QCG, na 11ª companhia, tudo que acontecer ela tem que relatar e vai lá para o computador. E você com uma duas, você vai lá na terceira companhia e tira uma cópia. Aconteceu um caso comigo assim. Eu fui entregar uma intimação da Justiça Arbitral em um supermercado. E o dono do supermercado não quis entregar, não quis receber a intimação. Eu estava comigo trabalhando um policial civil. Nós dois estávamos de paletó. Ele estava também, naquele momento, exercendo a função de juiz arbitral. E o dono do supermercado disse que não recebia a intimação. E ele ficou 2 horas no escritório dizendo que não ia receber. Mas lá do escritório ele ligou para a polícia e disse que nós estávamos assaltando o supermercado. Aconteceu no bairro Porto Canoa. E aí eu e o meu amigo que estávamos ali trabalhando, entregando a intimação, quando nós demos por nós, chegou 4 viaturas e desceram vários soldados PM com .40 na mão na nossa direção, dizendo que nós estávamos assaltando o supermercado, sendo que nós estávamos entregando, nós tínhamos várias intimações para entregar da Justiça Arbitral. E sabe o que aconteceu? O meu amigo, que era policial também, que estava trabalhando naquele momento, ele estava armado também. E já imagine se ele saca a arma dele. E policial civil atirando em policial militar. Gente, já houve caso aí de policial militar espancar gente do corpo de bombeiro e briga e tal, e militar brigar com o civil por causa de quê? Por causa dessas coisas, porque a competência da militar é só prender e levar até a civil. E a civil vai mandar até o presídio. E assim tem que ser, é competência. O promotor não pode passar por cima do juiz. O juiz não pode passar por cima do desembargador. O desembargador não pode passar por cima do Supremo Tribunal Federal. Para isso existem 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Esses 3 poderes são independentes. O legislativo é a Assembleia Legislativa de Brasília. O executivo é o presidente da República. O judiciário são os 3 superiores tribunais de justiça. Eles são independentes. Um não pode passar por cima do outro. Eu esqueci de falar do Senado, que trabalha junto com o Congresso, que o povo elegeu. Foi o povo que elegeu para que eles representem o povo lá. Quando não se cumpre a lei, está jogando tudo isso por terra. E se o presidente da República ele diz que não vai cumprir, vai desobedecer, vai fazer, ele está sendo o primeiro a descumprir. E aí como nós vamos obedecer a pessoa que não está cumprindo a lei? E ainda quebra um tratado internacional da ONU.
com 193 países. Mas esse assunto é longo. Aqui já começou a chover. Tá? Nós vamos voltar a conversar. Assista os vídeos aí e fique na paz.